Fórum da Liberdade 2019. Brasil, aberto para reformas? Patrocínio CMPC, Gerdau, Grupo RBS, Ipiranga. Apoio Agibank, Deloitte, Fruc, Paim, PUC-RS, Empresas Randon. Realização Instituto de Estudos Empresariais. É uma honra recebê-los no painel de abertura do segundo Fórum da Liberdade. Os brasileiros clamam por mudanças. A todo momento se fala da necessidade da implementação de reformas. Reformas que limitem o de fazer e que aumentem o espaço de liberdade para que os cidadãos possam empreender e conduzir suas vidas. Em suma, que coloquem o Brasil no desenvolvimento sustentável de longo prazo. De outro lado, temos grandes tensões políticas e sociais. Os governos Lula e Dilma e os recentes processos eleitorais culminaram numa grande divisão da sociedade, numa disputa dicotômica do nós contra eles, que ainda hoje gera repercussões, podendo dificultar a implementação das mudanças de que necessitamos. Estamos abertos a novas possibilidades ou ainda esbarramos em resistências de toda a ordem, na mentalidade avessa a mudanças e à inovação, no preconceito em relação ao setor privado, nos grupos de pressão organizados e nas corporações que não querem perder seus privilégios, ou mesmo na dificuldade de estabelecermos um diálogo? Quais são os novos caminhos que poderemos trilhar, tanto no setor público quanto no setor privado, para destravarmos o Brasil e atingirmos um grau elevado de desenvolvimento? E ainda, como a articulação do setor privado e as inovações por ele introduzidas poderão contribuir para as mudanças necessárias? Para iniciar o painel Novos Caminhos, convido a fazer uso da palavra o filósofo e articulista Denis Rosenfield. Bom, boa tarde. Antes de mais nada, gostaria de agradecer ao Fórum da Liberdade por esse convite, à sua presidente, que teve bastante insistência comigo, ao Giovanni, o Diego, que estão em constante contato comigo, e, sobretudo, agradecer esse público que há muitos anos mesmo prestigia um evento de tal tipo, centrado precisamente na ideia da liberdade, que no nosso Estado, infelizmente, foi frequentemente questionado. Ontem à noite, numa janta na casa do Dr. Jorge, aqui presente, ele disse que a força do Fórum da Liberdade é decorrência da força do PT aqui no Estado. Ou seja, um PT forte terminou produzindo também uma reação forte. E essa reação forte foi precisamente ancorada em valores importantes, como o valor da liberdade. Eu gostaria de, digamos, assinalar nessa minha fala com vocês a importância da política na sua relação com a economia, mas, sobretudo, assinalar os conceitos de política que estão hoje envolvidos aqui no Brasil. Não acho que seja uma questão simples. Nós temos caminhos e descaminhos do atual governo. Dentre os caminhos e descaminhos, nós assinalamos perfeitamente que tem um problema de, digamos, de inexperiência de alguns, falta de articulação de outros, mas, no fundo, o problema não é apenas, diria assim, um problema simplesmente empírico de que se negocia ou não se negocia, ou se negocia mal. Eu acho que nós estamos aqui diante de dois conceitos de política que se confrontam no atual governo e muitas vezes terminam recortando oposições entre conservadores e liberais, que também não me parece que essas oposições sejam simples ou sejam simplesmente equacionadas de uma maneira, digamos, rápida. O primeiro conceito de política com a qual esse governo está lidando é um conceito de política que está baseado na distinção entre amigos e inimigos. O segundo conceito de política que está aqui envolvido é aquele que relaciona-se com a atividade propriamente democrática e parlamentar, que está baseada no quê? Está baseada na negociação, na composição
nós já voltaremos sobre isso. Eu tenderia a dizer, para facilitar a apresentação, eu tenderia a dizer que o primeiro desses conceitos é um conceito de política totalitária. E o outro é um conceito de política democrática. Não significa que todos aqueles que utilizam a política totalitária sejam totalitários do ponto de vista da desorganização, da reformulação da sociedade. Mas há um viés aqui totalitário que eu gostaria de assinalar. Por que eu estou insistindo nesse ponto? Eu estou insistindo nesse ponto porque o conceito de amigo e de inimigo, que nós temos o nós contra eles, o Diego acaba de assinalar, nós temos os progressistas, os reacionários, voltaria a isso em um momento. Esse conceito de política foi elaborado por um teórico do nazismo, aliás, bastante inteligente, Carl Schmitt, que estabeleceu essa distinção como uma distinção que caracterizaria a atividade política. O que ela quer dizer, esse conceito? O outro é sempre considerado como um inimigo, não como um adversário a ser convencido. É alguém a ser aniquilado. E esse processo de aniquilação, ele implica de que o inimigo é alguém a ser abatido. E, portanto, ao ser abatido nesse sentido, ele deve ser considerado como alguém a ser desprezado. Não necessariamente o inimigo tem que ser um inimigo real. Pode ser um inimigo imaginário. Ou seja, um inimigo imaginário que eu combato sob quaisquer circunstâncias. Em todo caso, é uma luta à morte. É isso que eu gostaria de assinalar. E essa luta à morte, ela se traduz precisamente pelo objetivo de eliminação do outro. E esse outro, portanto, não é alguém com o qual nós possamos compor ou negociar. Vocês observam também, por exemplo, no governo Bolsonaro, a consideração do parlamentar como alguém essencialmente corrupto, por exemplo, como se a política se identificasse simplesmente a corrupção de uma negociação. Voltaremos a isso. Agora, o que é importante aqui assinalar é que esse conceito totalitário de política, que trabalha com inimigos reais ou inimigos imaginários, ele vem da lógica militar, ele vem da lógica da guerra. Na lógica da guerra, o que nós temos? Na lógica da guerra, o inimigo é alguém a ser abatido. Não há composição com o inimigo. O inimigo vai ser o alvo e esse alvo será destruído. A política não entra na lógica da guerra. Ela só entra na lógica da negociação para a finalização da guerra. Ou no pós-guerra, onde intervém a diplomacia, que é uma forma de política, porque está baseado, então, na negociação e na composição. Agora, o problema é o seguinte, se nós ficarmos presos a essa concepção da política, essa concepção da política fica a reboque da sua concepção militar. E ao ficar a reboque dessa situação militar, ela termina sendo tributária dessa lógica do aniquilamento. O que distingue a política democrática? A política democrática é uma política de composição. Ela é basicamente parlamentar. Política da democracia é um regime parlamentar. Não importa se seja presidencialista ou se seja parlamentarista. Ela passa pela negociação com o outro, ela passa pela negociação com o outro, ela passa pela separação de poderes, ela passa pelo reconhecimento do judiciário como instância de regulação dos conflitos, e mesmo muitas vezes nós temos vistos de judicialização da política. Então, nesse caso, nós entramos precisamente no coração da democracia, ao ser considerado como um regime de convencimento, um regime de negociação. Vamos instanciar essa questão pegando os exemplos do governo Bolsonaro. E logo depois eu vou também falar imediatamente sobre a política petista. O que ocorre? No período eleitoral, de uma forma muito bem sucedida, o candidato Bolsonaro apostou na relação amigos e inimigos. Ou seja, nós tínhamos o quê? Nós tínhamos a narrativa é uma narrativa dos bons e dos maus, dos virtuosos e dos pecadores,
e, portanto, era contra tudo que estava aí, inclusive a atividade parlamentar. Nesse caso, o que nós devemos assinalar é que ele foi muito bem conduzido do ponto de vista eleitoral. E é uma campanha eleitoral, ela se presta, sobretudo, a esse tipo de abordagem. Precisamente, reitero, porque ela pode basear num ataque. Por que o uso intensivo e muito bem sucedido das redes sociais? Porque as redes sociais se caracterizam, pegam o Twitter, pela economia de palavras, é pelo ataque. Então, se você tem a lógica da exclusão e a lógica da desqualificação do outro, do menosprezo do outro, a política baseada nas redes sociais é particularmente propícia. Qual foi o resultado? O resultado é que o candidato Bolsonaro conseguiu uma vitória estupenda, e nessa vitória estupenda ele valorizou esse instrumento. Agora, eu queria assinalar o seguinte: esse instrumento das redes sociais, ele é particularmente adequado para essa oposição entre amigo e inimigo, bons e maus, virtuosos e pecadores. E, portanto, se orienta dessa maneira. Agora, isso aqui não tem nenhuma novidade no país. A mesma coisa aconteceu no governo petista, né? Nós contra eles. Os reacionários contra os progressistas. Os conservadores contra os refratários ou os progressistas. Então, nós temos aqui essa lógica binária que continua operando em ambos os casos. O Lula não teve o problema com o parlamento porque comprou o parlamento. Eu falava com o André há um momento, comprou o parlamento. Quer dizer, ele desprezava na narrativa e considerava os caras ou picaretas ou agentes de uma negociata ou de um negócio qualquer. Em todo caso, esteve baseado também no menosprezo do outro e no menosprezo da atividade parlamentar. A tal ponto que, além da destruição da própria dignidade do parlamento, nós tivemos várias tentativas de controle dos meios de comunicação, aparelhamento do Estado, aparelhamento da sociedade, que corresponde a essa lógica. Bom, e, portanto, aí nós tínhamos os privilegiados contra os não privilegiados, e estávamos nessa lógica também binária de amigo e inimigo própria do petismo. Agora, a questão é que o governo Bolsonaro, ele joga dentro, precisamente, das instituições democráticas, assim como fez o governo Lula, porém com uma narrativa que não se adequa à negociação e à composição. E, portanto, ao atuar num ambiente democrático, parlamento, separação de poderes, liberdade restrita de imprensa e dos meios de comunicação aqui no Brasil, ele encontra precisamente dificuldades de operar. Ou seja, no momento que o governo Bolsonaro, o presidente, considera que ele é o representante da nova política e todos os parlamentares são representantes da velha política, não tem negociação. Com quem que eu vou negociar se eu estou te considerando potencialmente como um cara corrupto, correspondente a uma velha política baseada no desvio de recursos públicos? Nesse momento, o que que ocorre? Ocorre precisamente uma desconsideração do outro e o resultado hoje é palpável. O projeto reformista hoje no Brasil não está avançando. Ele é constantemente torpedeado por essa nova concepção da política. E essa nova concepção da política, ela está baseada no quê? Ela está baseada numa posição de tipo, digamos, conservadora. Eu tenderia a dizer o seguinte: a pauta conservadora, embasada nessa concepção da política como amigo e inimigo, está matando a pauta liberal. Não quero dizer que qualquer conservador é contra a pauta liberal, não me entendo mal. Se vocês pegarem Burke, o grande teórico do conservadorismo mundial inglês, ele seguia na economia Adam Smith, com quem, inclusive, ele trocava correspondência e se encontrava. Ou seja, nesse caso, nós temos um conservador nos costumes, que seguia as tradições inglesas, mas cuidado, hein?
Não se esqueçam que no caso da Inglaterra, ser conservador significa conservar as instituições inglesas. Não apenas uma narrativa sobre valores. É uma narrativa sobre as prerrogativas do parlamento, sobre a limitação da monarquia, sobre o princípio do livre comércio. Ou seja, nós não estamos aqui diante de uma pauta conservadora que seja apenas uma narrativa do ponto de vista da exclusão do outro. E, portanto, dentro desse ponto, o que acontece com o governo Bolsonaro? Ele fica preso a essa lógica conservadora da exclusão, não avança a pauta liberal, e até cheguei a fazer um artigo no Estado de São Paulo sobre isso, dizendo o seguinte: tuitar não é governar, porque governar significa compor, governar significa avançar propostas, governar significa negociar, e nós não temos por que ter medo da palavra negociação. Isso aqui é um perigo muito grande. Peguem os deputados. Hoje, deputado, tem alguns deputados aqui presentes, o Zuco, é quase um nome feio, desculpe. Mas é um uso completamente indevido. Qual é o problema que um deputado faça uma emenda, que, aliás, desde o governo Dilma é impositiva, se controla o timing, não se controla a emenda, para uma creche, para um hospital, para um posto de saúde? O que tem isso de escuso? O que tem isso de corrupto? O que tem isso de mal? Não tem nada de corrupto, nem tem nada de mal. Simplesmente é uma prática dos deputados no sentido de conservar suas bases eleitorais. Outro exemplo, qual é o problema de que eles indiquem para cargos na máquina federal? Claro, tem que ter competência, tem que ter honestidade. Então, esses são os pré-requisitos. Isso não é ruim. Então, não adianta, por exemplo, o presidente da República dizer o seguinte: isso aí é a velha política, eu não quero jogar dominó lá com Lula e o Temer na cadeia, tu entende? Isso é uma figura retórica. É uma figura retórica que não alcança a profundidade do problema, que é a necessidade, precisamente, da negociação, a necessidade da composição. E, portanto, não é possível que se fique preso sobre isso. Agora, a questão aqui no Brasil, e vou fazer uma pequena provocação, ela fica bastante mais aguda, por assim dizer, e, portanto, a sua solução bastante mais complexa, pelo fato, por exemplo, vamos pegar um dos gurus do bolsonarismo, aí, o Olavo de Carvalho, com quem eu tenho boa relação pessoal, não entendam isso de outra maneira, mas não é possível que você funcione com uma teoria, uma narrativa conspiratória. E essa narrativa conspiratória termina também se traduzindo por um desprezo pelos valores morais do liberalismo. Quer dizer, se ela pega a questão das mulheres, tem várias que pegam a questão do casamento, os valores liberais não são valores conservadores, pelo contrário, são valores de relativização dos valores e que devem ter em seu lugar, aliás, mais do que estabelecido do ponto de vista da nossa cultura. Mas o problema é que nós começamos a ser, digamos, reféns de uma relação entre amigo e inimigo. Nem a crítica é aceita. E o problema é quando a crítica começa a não ser aceita, nós temos as posições que os epígonos hoje chamam anti-establishment. O que é anti-establishment? Nós vamos varrer as instituições? Nós vamos destruir as instituições? Nós vamos manter toda a sociedade em movimento? Quando eu digo manter toda a sociedade em movimento, vocês podem pensar na Hannah Arendt. O que a Hannah Arendt diz que era um traço, um viés totalitário? A sociedade sempre tem que estar em movimento. Por quê? Porque não pode ter instituições que pautem e que regrem a vida impessoal e pré-estabelecida dos cidadãos. Então, nesse momento que nós temos, é que esse modelo conspiratório, esse modelo do inimigo, está sendo prejudicial, eu diria, para o projeto reformista da sociedade. Ou seja, o projeto reformista liberal está patinando. A reforma da Previdência não avança.
A reforma tributária, se fala dela, ora é um projeto, ora é outro, e, portanto, está numa balbúrdia completa até do ponto de vista institucional. O meu tempo está se esgotando, eu já me encaminho para a conclusão. Agora nós temos ainda um fenômeno bastante curioso nesse governo, que é o papel dos militares. Por que o papel dos militares? Os militares têm sido um fator de ponderação e de tranquilidade institucional no país. Quer dizer, eles assumiram funções democraticamente e estão demonstrando um profundo respeito pelas instituições democráticas. Tanto que o general Mourão, por exemplo, veio a ter uma proeminência bastante grande do ponto de vista da imprensa e muito bem reconhecido por ela. Enquanto alguns bolsonaristas radicais falam da extrema imprensa, algo a ser abatido, e, portanto, como se a mídia tradicional devesse ser objeto de desprezo e de desqualificação. Agora, isso não deixa de ser curioso, porque os militares são criados na lógica da guerra. Eles são formados na lógica da exclusão. Eles querem destruir o inimigo, isso que eles aprendem nas escolas militares. Por isso que é uma dificuldade, muitas vezes, de uma força militar exercendo o papel policial, porque é diferente. Porque o militar vai destruir o outro. O policial vai ter que, mais ou menos, contê-lo. Agora, o paradoxo desse governo concluído seria o seguinte: os militares estão seguindo uma política democrática, estão abandonando, por assim dizer, a sua formação, compondo, negociando, enquanto um grupo de civis está seguindo a lógica do confronto, a lógica da guerra. E, portanto, os militares estão seguindo a lógica civil da democracia, enquanto um grupo de civis está seguindo a lógica da guerra. Obrigado. Agradecemos a participação inicial de Denis Rosenfield. A seguir, ouviremos o vice-presidente de administração das empresas Randon, Daniel Randon. Ótimo. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer o convite da presidente do IE, Giovanna Stefani, de estar presente. E para mim é uma honra poder falar aqui nesse evento, que é o Fórum da Liberdade, já o 32º Fórum, e é bom poder encontrar várias lideranças e pessoas que estão aqui para discutir o país, que é o que nós precisamos, além de ter boas ideias, cada vez mais tentar colocá-las em práticas, não somente para o setor privado. Eu acho que a discussão desse tema, falar sobre o Brasil aberto para reformas, ela é importante nesse momento. Eu, como empresário, eu acredito no Brasil, sempre fui muito positivo e sou, né? Mas, sem dúvida, quando nós montamos o planejamento para 2019, estava bem claro que é um planejamento um pouco conservador e que durante o ano nós íamos saber se 2019 ia ser um ano bom e aonde nós poderíamos crescer e buscar mais investimentos para a nossa empresa, para o nosso país. Mas, sem dúvida, um ponto é bem claro: não tem como crescer sem ter um ajuste fiscal, sem o país mostrar que quer crescer para isso. Então, parabéns pelo tema, ele é importante. E falar sobre novos caminhos, aqui com a presença do Denis e do Leonardo, para mim é um desafio bom, né, porque são pessoas que têm visões e posições fortes, né, eu conheço os dois aqui. Então, para mim vai ser muito bom poder participar desse painel com o Denis e com o Leonardo e falar um pouco, olhando a perspectiva nossa como empresário, como líder e como cidadão brasileiro que quer o melhor para o seu país. Então, eu botei a palavra como transformação, sentido único, né? Quando se fala em novos caminhos, todas as mudanças, toda a digitalização que nós estamos tendo no cenário atual, ele mostra que as empresas têm que estar preparadas para o que está vindo aí. Pode ser positivo, pode ser negativo. As empresas que se prepararem para isso, com certeza podem aproveitar essa onda e surfar junto.
Mas momentos de incertezas nós sempre passamos. O Brasil ele é um país emergente, é um país de moeda fraca, né? Por mais que nós atuemos, o Banco Central trabalhe de uma forma forte para que nós possamos ter uma economia estável. O Brasil, toda vez que há alguma dificuldade ou mudança no cenário externo, principalmente nas grandes economias, nós somos afetados diretamente. Então, por mais que o Brasil faça o seu dever de casa, com reformas, com trabalho, no dia a dia, a volatilidade cambial, a volatilidade de mercado sempre vai existir, pelo menos enquanto o Brasil não for uma economia mais pujante. E essa instabilidade do cenário externo é o que preocupa, mas o principal, vamos falar do Brasil, é os nossos processos burocráticos, né? Como empreendedor, nosso dia a dia muitas vezes nos desanima, né? E quando fala no mundo que nós queremos competir globalmente, sermos competitivos, a questão de burocracia, questão dos nossos carga tributária complexa e a falta de reformas muitas vezes nos desanima, né? E por isso que eu gostaria de colocar uma posição minha pessoal que o Brasil tem muito potencial, mas tem que fazer seu dever de casa, e se nós não fizermos esse trabalho, sem dúvida, podemos pensar no que vem e voltar a ter crises tão fortes ou piores que nós tivemos 3 anos atrás. Isso é muito importante, pessoal, porque o momento é agora, esse momento de pensamento liberal, pessoas que têm hoje na liderança do nosso governo com ideias que nunca foram testadas por décadas nesse país. Se nós não aproveitarmos esse momento, infelizmente, nós podemos regredir e voltar atrás para um sistema que, na minha opinião, é um sistema de um Estado maior, intervencionista, e como empreendedor, empresário, e olhando essa mudança global que nós estamos tendo, nós vamos ter muitas dificuldades. Então, aqui um exemplo. Desculpa. Acho que passei um a mais aqui. Bom. Então, quando olhamos aqui a nossa posição de país na inovação, ainda subimos 5 posições ano passado, mas a posição de 126 países ainda é muito aquém, e nós precisamos investir cada vez mais em inovação. Se eu gostaria, como empresário, falar para as empresas: dediquem mais e mais sobre inovação, sobre os negócios, que esse é o modelo que pode cada vez mais reforçar esse trabalho. Vivemos hoje num mundo acelerado, e um exemplo que eu gostaria de citar aqui, quando nós olhamos as companhias em 2006 do varejo, né? A maioria grandes empresas com presença muito forte, principalmente nos Estados Unidos, né? Empresas líderes do mercado, e na última posição aqui a Amazon, com valor de 17 bi. Em 10 anos, a Amazon não somente superou as empresas, como muitas delas sucumbiram e outras viraram pó. E ela tem um diferencial, né, que é a questão de escalabilidade, né? Então, quando nós falamos também de reformas, é importante nossos governantes estarem atentos às reformas que elas têm que ter, olhando já um cenário de inovação, de incentivar empresas brasileiras que tenham capacidade de competir globalmente. O setor tributário, ele é bem importante dizer que as empresas, elas buscam onde elas têm mais competitividade. Então, se olhar, tentar desenhar como olhar a água, né, ela sempre vai buscar o caminho mais fácil. Ou seja, ou as reformas vêm ao nível de colocar competitividade olhando um player global através da digitalização, ou, sem dúvida, são reformas que não vão fazer diferença no longo prazo. Talvez no curto prazo nos ajude, mas no longo prazo teremos dificuldades. E aí mostra a Amazon, então, atualmente com market cap de mais de 900 bi e crescendo cada vez mais, e ruptura do negócio, trazendo outras empresas saindo do negócio. Então, nós estamos num momento cada vez mais todos interconectados, que seja através das mídias sociais, que seja através da internet, que seja através de equipamentos, informações online. Hoje, todas as informações estão no nosso bolso ou na nossa mão através do celular, muito diferente de 10 anos atrás. E isso tem trazido novos modelos de negócios, né? Negócios que têm crescido mais rápido, mais barato, e com a questão da digitalização e da computação com muita força. Daqui eu posso trazer alguns exemplos da nossa empresa, que a gente vê a parte de robotização como tem sido um diferencial importante. A própria impressora 3D, para quem exporta, eu como exportador de autopeças,
coloca um desafio que talvez a produção no futuro cada vez mais vai ser uma commodity, até porque o custo logístico, o tempo de receber um produto, se eu tiver impressora 3D ou parceiros com essas impressoras espalhadas no mundo, o que eu vou precisar é um bom projeto e um bom desenho e entregar e buscar parcerias para que eles produzam para mim. Então, isso mostra alguma diferença. A própria realidade virtual, que é o VR, né? Hoje, dentro da empresa, a gente já consegue fazer treinamentos de segurança, por exemplo, dentro de uma empresa, sem precisar estar dentro da fábrica ou correndo riscos, né? Para as pessoas que entram poder entender um pouco mais a questão de identificação de riscos e ações que tem que tomar na questão de segurança, saúde e meio ambiente. Ao mesmo tempo, a inteligência artificial tem olhado sistemas, que eu vou falar um pouco adiante, que nós temos hoje um processo de contratação que usa esse modelo, e o blockchain, mais conhecido também, principalmente no processo das moedas, criptomoedas. Esse é um grande desafio, porque vai romper muitos negócios o blockchain. Quando nós olhamos que o blockchain, o que ele é? Ele é uma plataforma que linka, aponta o cliente com quem quer vender o produto ou entregar. Então, imagina quantas cadeias podem ser, praticamente acabar a parte da cadeia, e podendo o cliente ir direto para a pessoa que vende um serviço ou um produto. Então, o blockchain é uma ferramenta que, com o desenvolvimento, com o tempo, vai poder trazer novas disrupturas e até, por que não, acabar com outros negócios. Isso tudo assusta bastante. Nós, como empresas, a gente tem um mindset diferente, mas também traz muitas oportunidades, né? Como empreendedor, sempre foi o importante do empreendedorismo assumir riscos. Quando a empresa começa a se tornar uma corporação, tem sido um desafio maior, é mais fácil se manter no status quo do que assumir novos riscos. Mas o grande sinal que nós temos conversado muito para nossas lideranças é tentar assumir riscos e errar. Mas se errar, erre rápido, assuma que errou e parta para uma próxima, né? Porque normalmente as pessoas, infelizmente, é do ser humano não aceitar, demonstrar que errou e querendo mostrar todas as teorias, informações para comprovar o erro, dizendo que está certo. Então, numa empresa e nessa velocidade que nós estamos andando, é importante assumir risco. E, com isso, reaprender e, principalmente, fazer cada vez mais diferente e, principalmente, a diferença. Quando falamos em transformação, eu gosto de citar muito o David Rogers, que escreveu um livro, Transformação Digital. A informação está cada vez mais acessível a todos, pelo custo, pela oportunidade de todos terem informação. Agora, o grande desafio, sem dúvida, é que essa informação as empresas possam usar e desenvolver um planejamento que seja adequado aos novos processos, mas principalmente que as lideranças elas estejam imbuídas e percebam essas mudanças, né? Então, esse é um trabalho forte das lideranças, aceitar essas rupturas, revisitar o status quo e revisitar o conceito. Isso, como empresa, nós temos trabalhado muito, né? E nós, a estratégia, se olhar lá no passado, o próprio exemplo da empresa, desde a década de 70, foi uma das primeiras empresas do Sul a abrir o capital, né, com sócios investidores. Imagina nós, gringos, lá em Caxias, né, doutor Jorge, aceitar vir um acionista dentro da empresa. Para nós era um desafio muito grande, fomos muito criticados. Meu pai foi muito criticado naquele período. Na década de 80, em um país fechado, nós trouxemos sócios grandes de empresas como Joint Venture, que são empresas que a gente tinha até o medo de ser engolido pela empresa, mas com essas parcerias de tecnologia nós conseguimos crescer. E a transformação, a última, praticamente a crise, né? Quando a água bate, nós aprendemos a modificar, a transformar a empresa, e nós passamos principalmente agora na crise de 2014. Nosso setor, por exemplo, já chegou a produzir 75 mil semi-reboques em 2013, o setor nosso foi a 25 mil. Então, uma queda praticamente para um quarto do total do mercado. Um exemplo, desculpa, um terço, e caminhões chegou a um quarto do que já foi a capacidade máxima, sem falar da capacidade investida, que teria mais oportunidade de crescimento. Então, essa crise também nos ajudou a revisitar conceitos e nós fomos buscar atrás. Então, o que nós estamos olhando hoje no mundo, quando a gente fala de empresa ambidestra, né? A Randon, como ambidestra, a gente olha esse lado da esquerda, que é o pensamento, o mindset linear. Vamos desenvolver o produto que nós achamos que o cliente
vai gostar, vai levar toda parte de projeto, orçamento, engenharia, desenvolvimento, teste, até a entrega do produto em 2 anos. Quando vai para o lado do mindset digital, do lançamento, como é que nós podemos entregar num curto prazo de tempo, né, pensando com essas novas ferramentas que nós temos, inteligência artificial, outros simuladores, antecipar esse modelo. Então, esse é o modelo que nós queremos, e principalmente quando a gente olha o planejamento, né? Nós sempre falamos, vamos planejar 5 anos. Quando a gente olha, o planejamento está reduzindo para 3 anos, hoje já está reduzindo para 1 ano, mas o mais importante, o conceito, é o que você fazia em 5 anos, hoje, com as novas tecnologias, informações e os concorrentes que estão, sem dúvida, trazendo novas ideias, você talvez precise fazer em 3, 2 anos. Então, é um conceito que muda, que é a questão exponencial. Nós estamos no mundo exponencial, no mundo que as coisas não estão mais na nossa visão cartesiana ou linear, mas sim cada vez mais exponencial. Desaprender para aprender, sem dúvida, sucesso passado não garante futuro, e nós continuamos com isso, né? E também olhar uma postura protagonista frente à transformação. Eu acho que esse fórum é um exemplo, nós temos que, como líderes, olhar essas mudanças e tentar entender, não vê-la como inimigos, né? O Denis falou muito, não pode olhar quem te questiona ou quem te confronta como inimigo, mas sim entender o que tem de novo, o que tem de pensamento diferente e tentar utilizar dessas novas ferramentas para resolver problemas importantes. Então, nós, como Randon, completando 70 anos, alguns exemplos, nós começamos no final de 2017, participando com colegas nossos de trabalho num coworking em Caxias do Sul. Ali nós levamos algumas dores da empresa, que nós tentamos desenvolver dentro de casa, e parece que quando tu tem um organismo corporativo, também tem os antivírus, né? Que quando entra um corpo estranho, ele é eliminado rapidamente. Isso também posso trazer para a nossa sociedade, tudo que tu traz de inovação, muitas vezes é um desafio, porque num sistema, não somente numa empresa, mas numa entidade, a própria, na questão de governo e político, muitas vezes ele é eliminado rapidamente num processo rápido. Então, nós fizemos vários testes e nós acabamos olhando como oportunidade. Um exemplo, nós trouxemos uma ferramenta, uma parceria de uma startup de São Paulo para fazer a parte de recrutamento. Então, esse processo em 3 meses já foi desenvolvido, colocado em trabalho, em 6 meses operando praticamente quase full, né? Que é bem diferente. Se fosse num sistema dentro da empresa, que nem eu falei, ia demorar talvez 1 ano, 1 ano e meio, 2, até aprovação de orçamento, que isso aí eu acabei, na época, nem comentando com o presidente, o Davi, na época, eu deixei rolar, depois eu contei a história, que foi um exemplo, porque se passasse no comitê executivo, na reunião, talvez travasse ali o projeto, né? Mas o importante é que, no final, hoje, nós temos uma ferramenta em 1 ano com mais de 50 mil currículos, o líder coloca a demanda direto na plataforma, não precisa passar pelo RH, e no final do dia nós tivemos uma redução de tempo de 50% nessas contratações e no custo de mais de 30%. Então, mostra que é importante, como isso nós também desenvolvemos outros produtos, como o chatbot, que é a automação junto ao cliente do nosso consórcio, e muitas outras ferramentas que nós estamos fazendo. E não para por aí, a gente sabe do desafio que nós temos como empresa, o Centro de Tecnologia Randon, nós temos o Instituto Hercílio Randon dentro da universidade, que é o exemplo que vocês têm aqui, o Pacto pela Aliança e Inovação, acho que é um exemplo fantástico que está se fazendo, porque muda o conceito. Hoje o conceito é colaboração. Hoje as empresas têm que estar trabalhando junto, as entidades têm que estar trabalhando juntos, junto com as universidades, junto com a prefeitura, e esse conceito de colaboração é que cria oportunidades de desenvolvimento e criação. No nosso caso, nós estamos olhando principalmente o setor automotivo, que vocês acompanham, já tem carro autônomo nos Estados Unidos, em algumas cidades rodando, onde é mais seguro andar com esse carro autônomo do que com um motorista. Então, a percepção é bem clara que esses carros também hoje, questão de energias renováveis e a questão de não precisar mais todas as peças para um motor de combustão, só isso está reduzindo no carro mais de 50% das autopeças. Então, nós temos que nos reinventar, e para isso que nós estamos trabalhando também para ir nessa tecnologia de energias limpas e principalmente produtos cada vez mais que tragam inovação. Também não podemos olhar a Randon como uma empresa sozinha, ela tem um ecossistema.
Caxias do Sul, região da Serra, é o segundo maior polo metal mecânico do Brasil, e por isso iniciou um trabalho junto às empresas como Florence, Marco Polo, Soprano, e outras empresas vão entrar junto com as universidades da região, a prefeitura e a própria Fiergs e as entidades, num trabalho do quê? De formar um ecossistema. Então já é considerado como um dos ecossistemas do Brasil. O Estado do Rio Grande do Sul agora, acho que acordou um pouquinho mais tarde, mas esperamos que junto aqui também com o projeto do Instituto de Inovação, que está sendo feito também, nós possamos cada vez mais reforçar, porque centros tecnológicos nós temos bastante. Então isso é importante colocar essa contribuição, e foi feito um trabalho onde nós trouxemos as dores nossos em 4 setores, e de uma lista de 45 startups já desenvolvemos 15 startups, aonde elas podem. Nós temos que criar um ecossistema, nós temos que reter nossas pessoas, e isso é importante. Então, aqui eu gostaria de passar agora um filme dos 70 anos das empresas Randon, um filme de 1 minutinho, só para falar um pouco do que nós queremos como empresa aos 70 anos, cada vez mais reforçar essa importância da inovação junto às pessoas. Só é futuro se for mais inteligente. Só é futuro se for mais forte e mais seguro. Só é futuro se for mais confiável, mais sustentável, limpo, para todos. Só é futuro se for mais humano. Feliz aniversário, pai. Feito por pessoas e para pessoas. Há 70 anos, a Randon investe em inovação para melhorar a vida de todo mundo. Porque só é futuro se for melhor. Randon 70 anos. Juntos, inovando por um futuro melhor. Então, aproveitando meus últimos 30 segundos aqui para agradecer mais uma vez a todos e reforçar, na minha fala, a importância das empresas, das lideranças, estarem atentos às inovações, às mudanças, prestarem atenção que tem muitas oportunidades, eu não vejo como ameaça. Agora, como liderança, nós precisamos incentivar um ecossistema para que as empresas continuem competitivas aqui, e nossos colegas que trabalham nas reformas políticas, reformas olhando para o futuro. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. E como empresa Randon, nosso propósito continua de conectar as pessoas e riquezas, gerando prosperidade. Obrigado a todos. Agradecemos a participação inicial de Daniel Randon no painel. Ouviremos a seguir o empresário e presidente do Instituto Cultural Floresta, Leonardo Fração. Boa tarde a todos. Estar hoje aqui na condição de painelista do Fórum da Liberdade é um dos maiores reconhecimentos que eu poderia imaginar receber. Desde já eu agradeço ao IEE, na pessoa da minha querida amiga Giovanni Stefani, e por toda a sua diretoria pelo convite. Eu me relaciono com o IEE muito antes de ser associado, pela influência do meu irmão Luiz Eduardo, que foi o mais jovem presidente desse instituto aos 24 anos de idade. Sou associado desde 2003, fui diretor em 2007, vice-presidente em 2008 e presidente da 23ª edição do Fórum da Liberdade há mais ou menos 10 anos atrás. Neste fórum, na 32ª edição, a proposta de discussão para esses 2 dias de encontro me agrada muitíssimo, especialmente em falar em novos caminhos, que implica em pensar diferente e agir para mudar. Inspirado em uma frase de Albert Einstein, que descreve o conceito de insanidade como repetir um comportamento e esperar um resultado diferente, sempre repito: se queremos um Brasil diferente do que temos hoje, temos que reavaliar o nosso comportamento, por melhor que acreditamos ser,
Ou estamos fazendo algo de errado ou algo insuficiente. O fato é que o país que vivemos hoje não é o país que nós gostaríamos de viver. Meu objetivo é tentar plantar uma semente em cada um dos presentes, de como vocês devem adaptar os seus propósitos de vida, incluindo no dia a dia de vocês ações e atitudes que ajudem pessoas e instituições que não estejam diretamente ligadas às suas famílias. Para tentar esse convencimento, vou evocar outra das mentes mais brilhantes que já viveram, Benjamin Franklin. Ele dizia: ao tentar persuadir, não apele à razão, apele ao interesse. Vou primeiro dar a chance de vocês se convencerem racionalmente dos meus motivos. Depois apelarei ao interesse de cada um de vocês. Vamos à razão. Nossas conquistas pessoais são resultado de sorte e esforço. Os bem-sucedidos gostam de atribuir o seu sucesso somente ao seu esforço. Os mal-sucedidos, à falta de sorte. Mas a verdade é que no nosso sucesso, por maior que seja, sempre tem um componente de mérito e de sorte. Warren Buffett costuma dizer que a mais óbvia de todas as sortes é a barriga de onde nascemos. Ser branco ou negro, nascer nos Estados Unidos ou no Afeganistão, ou mesmo ser mulher ou homem, infelizmente, influencia de forma decisiva as nossas vidas. Reconhecendo a influência da sorte, acredito que aqueles que têm sucesso têm uma responsabilidade moral em ajudar aqueles que têm o mesmo esforço sem ter tido a mesma sorte. Conheço dezenas de pessoas que são amostra de milhões de brasileiros que acordam cedo, trabalham muito, mas não tiveram a oportunidade de ter uma boa educação e boas oportunidades como eu tive. Do lado racional, para mim é muito simples. Eu me sinto obrigado a contribuir com os outros. Vamos ao lado do interesse. Queremos todos viver em um ambiente melhor. Mas para vivermos em um ambiente melhor, precisamos de um Estado enxuto e eficiente. Para termos um Estado enxuto, precisamos de políticos honestos e comprometidos com a causa pública. Se queremos eleger esses políticos de forma democrática, precisamos de eleitores qualificados. Para qualificar esses eleitores, precisamos de educação. Se queremos ter um país educado e próspero, para que a gente possa viver em harmonia e criar as nossas famílias em paz, nós, elite intelectual e econômica do país, temos que se envolver para criar esse ambiente. Seja pela razão, seja pelo interesse, temos que participar. Ter um país melhor não é delegável. Todos, sem exceção, têm que fazer a sua parte. Mas muitos estão se perguntando, o que isso tem a ver com o Instituto Cultural Floresta e com a segurança pública? Eu vou tentar explicar. O Instituto Cultural Floresta nada mais é do que um experimento. Uma forma diferente de resolver um problema que é de todos, a insegurança pública. A lógica foi, na segurança pública existem 3 pilares. O da oportunidade, o crime não pode ser a melhor opção de um jovem, e para resolver isso você precisa de educação e emprego. O segundo pilar da segurança pública é a sensação de segurança permanente. E isso você só resolve com um policial bem treinado e em quantidade suficiente para a sociedade. E o terceiro pilar é a punição. Quando transgredimos, temos que saber que haverá consequências. Mas para isso precisamos de um judiciário e um sistema penitenciário. Para resolver permanentemente esses problemas de insegurança, precisamos atuar nos 3 frontes. Mas no Instituto Cultural Floresta, escolhemos começar pela parte que geraria o efeito mais imediato, para mobilizar e depois ampliar aos outros problemas. Nosso objetivo final é ir além da segurança pública. Para mim, tudo tem a ver com pensar diferente e agir para a mudança. O que vocês vão ver agora nasceu da liderança do Cláudio Goldstein, meu cunhado, mais 7 amigos, um secretário de segurança que está aqui presente, o César Schirmer, aberto ao diálogo,
Um time de pessoas do Ministério Público, do Judiciário e principalmente de um jornalismo extremamente profissional que tivemos aqui no Rio Grande do Sul apoiando a nossa causa, que também vejo aqui 2 desses jornalistas presentes. Nunca conseguiríamos chegar aqui sem essas pessoas e sem principalmente os empresários que me apoiaram e apoiaram o Instituto desde o início. Há 3 anos atrás, a violência explodiu em Porto Alegre. A sensação de segurança pública desabou e para muita gente o medo de sair de casa explodiu. Chegamos a ter 55,6 homicídios a cada 100 mil habitantes, um dos níveis mais altos do mundo. Porto Alegre figurou entre as 50 cidades com maior número de homicídios de acordo com a revista The Economist. E o salto da violência, especificamente na nossa cidade, veio de uma das cidades menos violentas do Brasil para uma das cidades mais violentas do Brasil. Tínhamos que dar um basta. E, infelizmente, isso aconteceu da forma mais trágica possível, com a morte daquela mãe na frente do colégio, a queda do secretário de Segurança Pública anterior e a nomeação do secretário Schirmer. Vimos a oportunidade de fazer uma mobilização. E o Instituto, dentro daqueles pilares que eu coloquei para vocês, de segurança pública e educação, resolvemos escolher começar a solucionar a segurança pública. O propósito era muito simples: tornar o Rio Grande do Sul um lugar seguro para prosperar e para viver. Empresários participaram de forma inédita de um projeto enorme de doação, completamente apolítico, participativo, absolutamente transparente com o poder público e negociado em cada detalhe. Conseguimos entregar 14 milhões de reais de doação sem nenhum tipo de incentivo. E digo mais, pagamos o ICMS aos cofres do Estado para fazer as doações de itens ao próprio Estado. Doamos 48 veículos, alguns deles, a maior parte deles, com proteção balística, que resultou recentemente na preservação de vida de um policial numa perseguição em que o carro levou 6 tiros. Isso de forma absolutamente inédita no Brasil. Doamos quase 7 milhões de reais em armas e equipamentos, sendo que 3 desses milhões foram em pistolas e fuzis da melhor qualidade, pistolas Glock e fuzis 5.56 da Taurus e 7.62 da Armalite, os mesmos usados pelo exército americano. Fizemos a entrega de tudo isso há mais ou menos 1 ano atrás. Mas era necessário deixar um legado, apenas as doações não seriam suficientes. A ideia da lei surgiu dentro do Instituto, também junto com o governo, e nós propusemos à Assembleia uma lei de incentivo à segurança pública inédita no Estado. Rapidamente, o que foi aprovado em agosto do ano passado e sacramentado somente na sexta-feira passada pelo CONFAS, é que, a partir da publicação da ata da reunião de sexta-feira do CONFAS, todas as empresas do Rio Grande do Sul poderão utilizar até 5% do seu ICMS para, ao invés de recolher aos cofres do Estado que está quebrado e que não tem capacidade de fazer investimento adequado em segurança pública, ao invés de entregar isso em dinheiro, vai ter a possibilidade de entregar isso em equipamentos que a polícia peça e solicite. 10% do valor vai ser pago adicionalmente, ou seja, gerando um aumento de receita aos cofres do Estado, mas não um aumento de receita em dinheiro, e sim em equipamentos e serviços. 10% desse valor tem que ser investido em educação preventiva ao crime. Tentar trabalhar no jovem antes dele acreditar que a melhor opção dele é o crime. A lei traz capacidade de investimento na área, eficiência na compra e estímulo à participação da sociedade civil nos assuntos do governo. Acreditamos
por baixo, termos um potencial ainda este ano de investir pelo menos 100 milhões de reais em segurança pública. Para vocês terem uma ideia do que é isso, nos últimos 10 anos, em média, o estado do Rio Grande do Sul investiu 35 milhões de reais por ano. É investir 3 vezes mais com uma eficiência muito maior. E o mais curioso é que o resultado já está aparecendo. Até agora, há um ano atrás, o que eu disse que nós estávamos fazendo era jogar uma gota em uma chapa quente, e que o efeito só viria depois de uma lei aprovada. Felizmente, eu estava enganado. A queda de criminalidade no estado do Rio Grande do Sul já é gigantesca. A taxa de homicídios de 2016 para 2019, se continuar com a mesma queda, vai cair de 55 homicídios a cada 100 mil habitantes para projetados 18 homicídios a cada 100 mil habitantes no estado do Rio Grande do Sul. Isso é, se simplesmente continuar a redução que já está acontecendo. Mas a mobilização, ela não pode parar. O problema é nosso e a solução também. Por fim, ratifico a mensagem que quero deixar a todos, especialmente nesse Fórum de Liberdade, repleto de estudiosos do liberalismo, amantes do capitalismo, amantes do capitalismo, defensores da democracia e entusiastas do Estado mínimo. Nosso país quase se entregou às traças. Péssimas políticas criadas por péssimos políticos colocados no poder por eleitores seduzidos por aqueles que prometem mais. Quero deixar claro para vocês que concordo com os valores de democracia, Estado mínimo e capitalismo. Mas desejar não é o suficiente. Confunde-se aqueles que acreditam que empreender é o suficiente para ter o país que desejamos. Se queremos progresso, precisamos de ordem. Se queremos ordem, precisamos respeitar regras. Se fizermos regras, temos que respeitá-las. E para respeitar as regras, precisamos de disciplina e educação. Se quisermos viver em uma democracia, a única forma de fazê-la funcionar é a elite assumir a sua responsabilidade de zelar pela ordem e pelo progresso do povo. Somos nós, empresários, que temos que assumir o papel de ser além de gerador de riquezas e pagadores de impostos. Somente assim, políticas populistas falharão em eleger corruptos e mentirosos. Para finalizar, um ponto fundamental ao meu respeito. Não sou político, não quero ser político, o ICF não é o meu objetivo de vida e não é onde dedico a maior parte do meu tempo. Sou empresário, acordo cedo, trabalho muito, pago meus impostos e, muito além do meu esforço, reconheço a sorte de ter nascido em uma família maravilhosa e ter sido guiado por pessoas espetaculares com quem me relaciono no dia a dia. Muitos me agradecem pelo que o ICF fez, mas acredito estar fazendo nada além da minha obrigação moral. O que busco aqui não são agradecimentos, e sim que as pessoas se deem conta que para termos um caminho diferente, temos que agir de forma diferente. Nós não podemos nos omitir, é nossa responsabilidade moral não desistir. Escolham seus papéis, não existe justificativa para não participar. Financiando, se voluntariando ou se expondo. Todos nós temos que participar de alguma forma. Nós não podemos errar. Muito obrigado. Agradecemos a participação inicial de Leonardo Fração neste painel. Imediatamente passaremos à sessão de perguntas e respostas, lembrando que as perguntas devem ser feitas pelo aplicativo. Bom, a primeira pergunta é para o professor Denis Rosenfield. O Friedrich Hayek, no Caminho da Servidão, ele afirmou que existe uma tendência para que os piores cheguem ao poder, porque seria mais fácil obter consenso
e mobilizar as massas por meio de emoções ou por meio de promessas de satisfação de necessidades mais prementes, e não com argumentos racionais e complexos, muito utilizados por nós liberais. Como o senhor entende que poderíamos aumentar o nível do debate político e, assim, pelo diálogo, popularizar o pensamento liberal? E, buscando uma pergunta da plateia, como negociar com PT e PSOL? Eles não aceitam negociar ou dialogar. Qual a solução? Bom, obrigado pela pergunta. Primeiro é o seguinte, não se pode pedir para a política mais do que a política pode dar. Ou seja, o terreno da política é o terreno da incerteza. O Hegel tinha uma expressão muito boa, ele dizia, o Estado não é uma obra de arte. Ou seja, o Estado está submetido às contingências das histórias, às circunstâncias dos costumes, às mentalidades. E, portanto, nós estamos sempre confrontados com esse tipo de problema. Dito isso, a política também é o terreno do irracional, é o terreno da emoção. Quer dizer, isso é, eu diria até, desculpe a formulação até filosófica mais estrita, é próprio da condição humana. Quer dizer, nós somos indivíduos racionais, somos indivíduos emotivos e somos indivíduos também que muitas vezes agimos irracionalmente. Então, qual é o ponto fundamental da política? É como equacionar a emoção, é como estabelecer regras que pautem a conduta humana. O grande problema, se nós utilizarmos, que são os governos totalitários, sobretudo o exemplo do Hayek, é que eles querem estabelecer, a princípio, um governo de virtuosos, um governo de pessoas moralmente justas. Qual é o resultado dessas abstrações sobre a igualdade? É o terror, é a desigualdade maior. É a desestruturação da sociedade, que é o comunismo implantado, ou o socialismo, se vocês quiserem, em vários países do mundo. Hoje, a Venezuela é um exemplo, como nós começamos com a ideia da igualdade, o Lula achava que a democracia, a Venezuela é um exemplo de democracia, os petistas e o pessoal até hoje estão abraçados com a Venezuela, e os caras não têm nem racionamento, não tem papel higiênico, não tem racionamento de luz, não tem água, quer dizer, é uma sociedade completamente destruída. Então nós temos que ter muito cuidado com essas utopias, vamos dizer dessa maneira, com essas promessas que desconhecem precisamente esse lado irracional, emotivo da política. Então, o que a política nos oferece, sobretudo uma política democrática? Ela nos oferece regras de equacionamento de problemas, regras de equacionamento de divergências, formas de solução de conflito, e que as melhores que nós conseguimos criar são essas da democracia liberal, ou seja, da democracia baseada nas instituições, liberdade de opinião, separação de poderes, equilíbrio entre o poder legislativo e o poder executivo, independentemente se a opção, repito, como eu falei, seja presidencialista, seja parlamentarista. Então, entrando agora na questão de como negociar com o PT, eu diria o seguinte, eu não acho que hoje o problema do Brasil seja o PT. O PT está pior que biruta de aeroporto, entende? Vai um vento para o lado, ele vai para o vento... Quer dizer, o PT se colou no Lula, quer dizer, o cara está preso. Agora, o grande problema hoje que eu vejo no Brasil é que o governo atual está criando os seus próprios inimigos. Ele, muitas vezes, faz oposição a ele. A sorte do Brasil hoje é que o PT não é alternativa de poder. Ou seja, porque o PT está completamente acéfalo. Eles não conseguiram fazer o mais básico de uma correção do ponto de vista de uma crítica dos seus modos de procedimento. Portanto, negociar com o PT, sim, se ele fizer uma verdadeira conversão à social-democracia. Não se isso significar a eliminação das instituições democráticas. Vale para o PT, vale para o PSOL. Muito obrigado. A próxima pergunta seria para o senhor Daniel Randon. Como concorrer globalmente num país como o Brasil, onde as empresas gastam muitos recursos em custos de transação, ou seja, em advogados, contadores e outros profissionais, simplesmente, por exemplo, para o pagamento de impostos, né? E, na sua opinião, como mudar essa realidade?
No Brasil, sem dúvida, nós os questionamos. Quando olhar nossas empresas, a gente está localizado na região da Serra, que é um pouquinho mais complicado, e longe dos principais centros, como São Paulo, os principais clientes. Acho que nós temos, é aquela coisa, nós não temos todas as ferramentas que deveríamos ter, comparando com o mundo, a gente tem muitas vezes dificuldade de competir, mas eu sempre prefiro olhar o meio copo cheio, né, as oportunidades. Hoje, o Rio Grande do Sul, nós formamos mais de 2.000 doutorados por ano, né? Nós temos um diferencial de pessoas qualificadas, lideranças, e isso tem contribuído. E eu vejo isso para o futuro, por isso que eu falei da importância das reformas que vierem, tributárias e outras, desburocratização, tem que olhar esse processo global, porque a gente não compete no Brasil, ou como empresa, a gente compete no mundo global. E isso tem nos colocado as diferenças. O que nós temos feito muito é tentado sempre buscar produtos com maior valor agregado, que reduz essa dificuldade de competição do Brasil, né, quando olha alguns setores que a gente percebe que tem muito mais dificuldade, e em alguns países é muito mais difícil. Né? Obrigado. Pergunta para o Leonardo Fração. Ainda existe resistência contra a iniciativa privada de parte do setor público, ou temos observado uma mudança de mentalidade? Como tem sido o relacionamento com o Executivo e Legislativo na articulação e aprovação das propostas do Instituto Cultural Floresta? O que nós criamos, principalmente através da lei, houve muito preconceito das doações, muito argumento dizendo que nós estávamos fazendo isso para proteger a nós mesmos. E isso acabou sendo facilmente vencido, simplesmente porque não era verdade e facilmente verificável. A maior parte das viaturas, das armas e tudo que foi doado pela gente não foi parar nos bairros mais ricos de Porto Alegre, foi parar espalhado no Rio Grande do Sul e nos bairros onde são mais violentos. Então, esse ponto da parte das doações foi relativamente fácil de superar o problema que você está trazendo. Uma vez criada a lei, e a lei hoje estando praticamente pronta para ser operacional, você tem sim uma resistência, porque foi criado um sistema paralelo, mais transparente que o atual, mais eficiente que o atual, e que compra de forma mais barata do que o atual. E isso vai gerar automaticamente uma resistência do poder público e de grupos de interesse contra, por dois motivos. Um, por ignorância ou por desconhecimento, e o segundo, por má fé. Quando é o primeiro, é só sentar e conversar. O problema é o segundo. Existe, mas nós temos procurado ir pelos caminhos mais fáceis. Não interessa para onde você olhe, seja no Ministério Público, seja no Tribunal de Contas, seja no Judiciário, você encontra um monte de gente altamente qualificada, bem intencionada, competente e disponíveis para ajudar. Nós estamos indo a essas pessoas. Os problemas internos, as boas pessoas dessas entidades vão ter que resolver entre os seus colegas. Não cabe a gente resolver isso, porque não é o que a gente quer fazer. A gente quer simplesmente criar um caminho alternativo, mais eficiente para concorrer com o atual, e o melhor vencerá. Só isso. Obrigado. Uma pergunta para o professor Denis. Qual seria o papel hoje do MDB no cenário político brasileiro, dado que ele normalmente fornece o apoio para que os partidos mais ao extremo possam ter viabilidade para governar o país? Digamos, para colocar, digamos, de outra maneira, introdutoriamente a questão, gostaria de dizer o seguinte: nós estamos vivendo hoje um sistema partidário brasileiro completamente desestruturado. Ou seja, os partidos deixaram de exercer a função da representação. Então, o que você está colocando com a pergunta ao MDB, na verdade, vale para outros partidos, vale para o PSDB também, vale para o PP, enfim, pegando apenas ao PSD, enfim, estou pegando algum dos partidos desse espectro. Então, esse sistema partidário está extremamente diluído e, sobretudo, está muito fragmentado. O que o Brasil deveria fazer seria um processo de reorganização e reaglutinação do sistema partidário com partidos
fortes, aplicação de cláusula de barreira, ou aumentar o percentual da cláusula de barreira, não ter esse financiamento público de bilhões para atividade partidária, uma atividade privada não tem por que ter financiamento público. Então, o MDB vai entrar precisamente dentro desse processo de reorganização partidária. Acontece que as últimas eleições enfraqueceram muitíssimo o MDB. Como enfraqueceram, as eleições enfraqueceram também o PSDB. Então, esses partidos vão ter que se reaglutinar. O grande problema agora é o seguinte, você assinala muito bem com a pergunta, que o Brasil hoje não tem uma posição propriamente de centro. E esse centro agora, que poderia exercer o papel da negociação, o papel da mediação, desapareceu. O PT manteve os seus votos, mas está assim completamente isolado. Nem o Ciro, que seguia obedientemente o PT, se atreve a continuar fazendo isso. Então o PSB procura sair um pouco das garras do PT. O PCdoB é um partido que sempre seguiu o PT, deixou de segui-lo agora recentemente. E o PSL é um partido sem nenhum tipo de organização doutrinária, vamos dizer, e com uma inexperiência muito grande. Então, o que vai acontecer com o MDB é um pouco o que vai acontecer com os partidos de centro. Vai depender, basicamente, do MDB conseguir repensar a sua derrota, vale para o PSDB também, repensar a sua derrota e fazer uma alternativa do ponto de vista propriamente institucional. Pelo que eu sei, pelos meus contatos, eles já estão começando a empreender esse processo na Fundação Ulisses Guimarães. Obrigado. Pergunta para o Daniel Randon. Os ecossistemas de inovação são definitivamente um solo fértil para soluções em diversas organizações. Contudo, empresas de pequeno porte não têm a mesma capacidade de investimento nesses sistemas. Qual é, na sua opinião, o caminho para universalizar os ecossistemas de inovação e seus benefícios para o desenvolvimento sustentável? Boa pergunta. Bom, eu vejo hoje, como eu falei um pouco antes na apresentação, nós temos hoje, não é só o ecossistema, não é só formado, por exemplo, nesse trabalho que nós temos na Hélice, não é só empresas grandes, né, no sentido que nós temos cada vez mais o trabalho das universidades com apoio, outras associações como o CIMEX, outras entidades que apoiam, e muito pelo contrário, hoje as empresas menores podem, às vezes, têm mais facilidade de entrar numa proposta de ecossistema, estarem próximos e desenvolverem projetos do que empresas, muitas vezes, corporações, empresas grandes, primeiro pelas resistências internas, né? Então, eu vejo pelo contrário, eu vejo que as empresas menores, elas têm que estarem cada vez mais próximas aos centros tecnológicos, próximo ao ecossistema, no sentido de poder ser também um canal de desenvolvimento, porque muitas vezes as empresas menores, na minha opinião, é puro empreendedorismo. O que eu falei antes, nas corporações, a gente sente que elas se adequam ao status quo, a um modelo burocrático, a um modelo de uma corporação, e deixa de fazer muitas coisas que as empresas menores fazem, né? Tanto que um dos trabalhos que fizemos lá na Randon foi trabalhar com fornecedores, né, menores, para que pegassem outras atividades nossas e nós buscássemos mais competitividade, porque esses fornecedores menores têm muito mais agilidade. Então, eu acho que esse ecossistema que tem, ele é um ecossistema que contribui não somente para empresas grandes, como foi apresentado o projeto Hélice, mas no final do dia ela tem uma contribuição para todo o sistema de empresas e principalmente lideranças empreendedoras. E lideranças empreendedoras são todos, desde a empresa, a microempresa até a empresa grande. Eu acho que isso que é importante, de ter um ecossistema que fomenta mais empreendedorismo e mais negócio, que é isso que nós precisamos no Estado, é de diminuir menos essa visão burocrática que nada pode, e sim trazer empresas que podem romper, e principalmente romper o que é a política normal, os negócios normais, e trazer essa disrupção na nossa cadeia. Obrigado. Uma pergunta para o Leonardo Fração, a pergunta da plateia. Enquanto você acredita que o caminho para uma gestão pública mais eficiente será por meio da contribuição da sociedade civil, como, por exemplo, o projeto de segurança pública do Instituto Cultural Floresta, recentemente aprovado pelo CONFAS, e o senhor poderia explorar um pouco como foi o processo para a aprovação desse projeto? E existem outros projetos em curso por parte do Instituto Cultural Floresta, que
O senhor poderia falar a respeito? Começar pelo final. Existem outros projetos do Instituto Floresta? Sim. A gente quer montar um projeto paralelo, parecido com o que foi feito com a Lei de Segurança, dentro da parte de educação. Então, a gente acredita fortemente que é nessa dobradinha que a gente vai ter competência de atuar e melhorar, e que são as duas das coisas mais importantes que a gente tem que corrigir no país. Indo para a segunda pergunta de trás para frente, sobre a questão do processo de aprovação da lei, isso foi 100% delegado à competência de duas pessoas. O meu cunhado, que eu já mencionei antes, o Cláudio, que fez a parte do Floresta em lidar com todo esse ambiente político, e a outra do César Schirmer, que era além de secretário de Segurança, é um cara que tem uma bagagem política muito grande e que tem uma habilidade não só para fazer essa negociação da aprovação da lei, mas também das próprias licenças e de todos os processos burocráticos para poder fazer as doações. E daí eu vou para a primeira pergunta, que é a minha favorita e onde eu vou preferir gastar a maior parte do tempo respondendo. Eu acredito fortemente que o Estado tem uma função importante, que é de regular e fiscalizar a atividade da iniciativa privada. Esse, para mim, é a parte mais importante de um Estado. E isso é um conceito onde o Estado é um Estado enxuto, porque ele não precisa operacionalizar praticamente nada. Como eu acho que a gente pode fazer outras coisas positivas? Não precisa criar nada do zero. Copia dos Estados Unidos, copia de outros lugares que têm sucesso. Vai para os bons exemplos. Você pega, por exemplo, na educação. A gente gasta, se você pegar o orçamento do Ministério, das secretarias estaduais, das secretarias municipais de educação do país inteiro e dividir pelo número de estudantes em idade de serem educados no ensino fundamental e primário, que é o que você precisa educar, você paga um colégio privado de boa qualidade para todas essas pessoas. E se você fizer o mesmo cálculo para a saúde, você paga um plano de saúde razoável, ambulatorial, para todos os cidadãos que precisam disso. Então, eu acho que se a gente for devagarinho criar sistemas paralelos que compitam com o sistema atual, mas que demonstrem uma eficiência maior, nós vamos conseguir ir conquistando espaço. Você tem dois tipos de pessoas a serem convencidas: as que têm um bom nível de educação e as que não têm. As que têm, você explica e você consegue fazer elas entenderem bem o que é melhor. As pessoas que não têm um bom nível de educação, elas agem por experiência. Esse, para mim, o professor Denis pode me corrigir, mas esse, para mim, é o principal motivo do maior apelo à popularidade do Lula e depois à queda da Dilma. Independente da corrupção que estava sendo gerada ali, eles deram casa, comida e roupa lavada para a maior parte da população. Isso é uma boa experiência de vida e, portanto, eles tinham o apoio. Quando a festa acabou no governo Dilma pelas atrapalhadas, eles perderam o apoio e perderam o governo. Então, a gente precisa dar uma boa experiência para as pessoas em tempo, enquanto elas não são razoavelmente educadas para terem uma boa perspectiva de vida. E o que a gente está fazendo é isso. O Instituto Floresta está dando uma boa percepção de segurança pública à população do Rio Grande do Sul, isso é um fato, e conforme a carruagem vai andando, educar para que você tenha uma solução permanente para isso. Ponto. Obrigado. Uma pergunta para o professor Denis Rosenfield. Na sua visão, qual é o futuro do governo Bolsonaro? Bom, eu não tenho bola de cristal, né? Então não vou me atrever a grandes prognósticos. Agora, o que eu tentei mostrar na minha apresentação é o seguinte: nós estamos num impasse. O impasse é muito grande. O Brasil, desculpa a expressão, eu utilizei num artigo no Estadão, está dançando à beira do precipício. E está achando que está tudo direitinho. Se o Brasil aprovar, se o governo atual conseguir aprovar a reforma da Previdência, não importa se é a reforma X, Y ou Z. Aliás, essa ideia que andam por aí, deixa eu até fazer um pequeno parêntese. Não, o projeto do Paulo Guedes é melhor do que o projeto do Temer, porque o do Paulo Guedes é 1,2 trilhão e o do Temer é 600.
Isso é uma comparação completamente improcedente. Tem que fazer a comparação entre o que era o projeto Temer no início da tramitação e no final da tramitação. O que é o projeto Paulo Guedes hoje e quando ele terminar na desidratação? Já está sendo desidratado. O BPC vai cair, a aposentadoria rural vai cair. A aposentadoria militar deu aí uma porcaria de 10 bilhões de cálculo. Eles diziam 100. O Temer foi mais inteligente, não vai mexer com os militares agora, isso é um caso específico. Não tinha por que entrar nessa questão. Então, o projeto do Paulo Guedes vai terminar em torno de 600, 700 bi, não importa, isso vai dar uma injeção de otimismo, de seriedade, de equacionamento da dívida pública, e o Brasil volta a crescer. Aí, vocês são empresários, ou os empresários aqui presentes conhecem melhor do que eu, a máquina começa a girar, e gira por si mesmo. Se não vier a reforma da Previdência, a máquina não vai girar. E, portanto, eu acho que tem que ter bastante cuidado. Não tenho visto esse cuidado, por exemplo, sei lá, por que Paulo Guedes tem que botar questões trabalhistas embutidas na reforma da Previdenciária? Acabamos de aprovar uma bela reforma trabalhista, não tem por que nós estamos misturando isso aí. Então, o Moro já entra com o projeto da reforma penal, o Guedes já fala agora da simplificação tributária. Não adianta, tem que focar. Então, eu diria o seguinte, se o Brasil focar, aprovar a reforma da Previdência, esse governo já valeu a pena. Já estamos do outro lado. Agora, se nós não passarmos a reforma da Previdência, o governo vai patinar e o Brasil vai para a insolvência fiscal. Obrigado. Professor Denis, novamente uma pergunta para o senhor. O próprio Instituto Cultural Floresta, como colocado pelo Leonardo Fração, ele representa algo como uma organização intermediária, como aquelas descritas pelo Tocqueville que havia nos Estados Unidos, fazendo o meio-campo, a mediação entre os indivíduos e o Estado. Como o senhor vê o Brasil nesse aspecto e por que o Brasil parece carecer desse tipo de organização, dessa articulação voluntária dos cidadãos na tentativa de resolver problemas públicos, problemas que hoje nós acabamos delegando ao Estado e a nossa Constituição inchada prova isso. Eu acho a ideia do Fração, eu acho excelente. O que está em questão aqui? O que está em questão é uma organização da sociedade, não é uma organização do Estado. E, portanto, é a sociedade apresentando alternativas para o Estado. De nada adianta, muitas vezes, nós falarmos apenas da redução do Estado, se nós não soubermos apresentar alternativas. E o que eu acho que a iniciativa do Instituto Cultural Floresta está mostrando na área de segurança, e espero logo para a educação, porque aí não adianta chegar e botar dinheiro mais na educação pública, não vai resolver coisa nenhuma, isso é dinheiro posto fora. Ou apresenta uma alternativa ou não apresenta uma alternativa. E, portanto, aí nós temos uma auto-organização da sociedade. Uma sociedade que age autonomamente, faz as suas propostas, apresenta as suas alternativas e dialoga com o poder público para fazê-las avançar. Eu acho que essa é a grande ideia. Aí você tem uma forma de diálogo que a sociedade estabelece com o Estado, não é que o Estado estabeleça com a sociedade. Isso é importante, essa distinção. Ao contrário do que tem aparecido, por exemplo, com muitas dessas ONGs aqui pelo Brasil, entende? Pegam dinheiro de multas ambientais e se organizam segundo os seus próprios interesses. Não! Entende? Quer dizer, aí elas se tornam apêndices do Estado. O que é importante é que elas sejam instrumentos da sociedade. Obrigado. É uma pergunta para o senhor Daniel Randon. Você, enquanto empresário, entende a importância de um mercado competitivo. Como convencer a esquerda de que empresários liberais de fato entendem e defendem que é importante que novos concorrentes cheguem ao mercado brasileiro? Eu acredito que é importante os políticos entenderem que, no final do dia, quem roda e gera emprego ainda é o setor privado, né? E, então, acho que isso que a gente discute muito, reduzir o tamanho do Estado,
a discussão mais importante é que a economia, o mercado se faz. Então, um exemplo nós temos no nosso setor, né, a gente viu muito a questão da parada dos caminhoneiros tentando criar uma tabela de fretes. Isso, no final, acabou que a tabela foi feita para alguns setores, aconteceu, mas para os autônomos foi até pior, que muitas transportadoras acabaram elas contratando, em vez de ter o frete terceiro, internaram o frete para dentro das empresas, né? E não adianta, o mercado é que faz o preço, por mais que nós queiramos, né, atingir isso. Então, quando olha a questão das empresas, elas têm uma importância enorme como empreendedor, e se nós não fizermos, como eu falei antes, se as leis que vierem não forem uma lei para ser competitiva, olhando o mundo global, com as novas empresas, startups, olhando a parte de escalabilidade, né, de empresas como a Amazon, que cresce e consegue replicar globalmente, se nós não tivermos leis que ajudem nesse setor, muitas empresas vão sair daqui. Então, a gente percebe hoje, quando a gente fala de startups, tem muitas pessoas que desenvolvem startups gaúchos que já não estão mais aqui no Brasil, até porque o modelo não cria esse ambiente. Então, nós, como empresários líderes, nós temos esse papel de formar um ecossistema e trabalhar com as políticas públicas para que dê a condição mínima de inovação. Independentemente se é esquerda ou direita, tem que entender que o modelo atual não atende essas empresas que vêm, e a gente vai acabar perdendo essas empresas, né, como a gente perde não somente empresas, mas até empresários. E aqui o Fração acho que fez um papel importante, que a gente precisa, antes de tudo, é segurança, não somente jurídica, mas segurança pessoal, né, de poder sair na rua, caminhar e morar com a família aqui. Então, essa percepção que você tem que trabalhar com os nossos políticos para que tenham políticas que atendam essa inovação de empreendedorismo e volte a ver o empreendedor como uma pessoa boa, e não muitas vezes o que é colocado, que os empresários ou empreendedores são os culpados da sociedade que nós temos hoje. Obrigado. Próxima e última pergunta para o Leonardo Fração. Como manter um instituto sem fins lucrativos no Brasil atual? Só antes de responder sua pergunta, eu queria só complementar o que o Denis e que o Daniel falaram. Um dos motivos de por que o Estado está do tamanho que ele está é pela nossa omissão em fazer além do que eu mencionei na minha palestra. Se todos os indivíduos tivessem o seu tempo para dedicar ao seu trabalho e à sua atividade produtiva, o tempo do seu hobby, o tempo da sua família e o tempo para dedicar às coisas que estão fora do seu umbigo, o Estado não precisaria abraçar do jeito que abraça a educação, a saúde, o meio ambiente e todas as outras coisas. Então, na minha opinião, que gosto muito de olhar para fora, ver como é que os outros estão fazendo melhor, ao invés de achar que eu sou inteligente de tentar criar todas as soluções aqui, você olha lá para fora e os países onde a gente gosta de passar férias são países onde as pessoas têm um senso de comunidade muito maior. Você vai para os Estados Unidos, você vê um monte de prédio doado por empresários, hospitais, postos de polícia e tudo isso que acontece. Então, se cada um de vocês não tem uma atividade, uma quarta atividade, além do seu trabalho, atividade produtiva, lazer e família, alguma coisa errada vocês estão fazendo. Ou abrindo espaço para que alguém mal intencionada diga que vai fazer este serviço e não faça esse serviço. Este, para mim, é o problema do Brasil, este, para mim, é o grande item que tem que ser mudado na nossa sociedade. Dito isso, eu tenho que fazer um testemunho um pouco diferente para responder a sua pergunta. Felizmente, nas duas atividades institucionais que eu tive na minha vida, à frente do IE e à frente do Instituto Cultural Floresta, dinheiro nunca foi problema. Todas as vezes que a gente veio com boas ideias para alguns empresários aqui no Rio Grande do Sul, que são pessoas que têm essa mentalidade, infelizmente, um deles acabou de sair ali, que é o Dr. Jorge, mas que é um dos caras que eu mais admiro no Brasil. Outra família, como a família Ling, que é criadora um dos criadores do fórum que a gente está aqui. Essas pessoas, todas as vezes que eu bati na porta deles com uma boa ideia, eles prontamente ajudaram. Então, dinheiro
não é problema, eu acho que nem em empresa, tem capital demais, e nem em ONG. A questão é, o que você está fazendo, o que você está entregando? E eu acho que é isso que todos nós temos que fazer. Nós temos que achar o nosso papel, escolher, seja financeiro, financiar, se a gente é preguiçoso e tem dinheiro, dá dinheiro. Se você não tem dinheiro, mas tem vontade, se voluntaria. E se você tem, como muitos políticos bem intencionados, a capacidade de se expor e se comunicar adequadamente, vai se expor, se eleger e liderar isso. E nós temos aqui outros bons exemplos que eu poderia nominar. Então, esse para mim é o grande ponto e a grande mensagem que eu quero passar, tentando fazer um apanhado com o que o Denis e que o Daniel falaram. Muito obrigado. Agradecemos a participação dos nossos painelistas e declaramos encerrado o painel de abertura do 32º Fórum da Liberdade.